Olá, galerinha. Sou eu aqui de novo, né? Vamos continuar então a correção da nossa prova aí, que nós viemos até a questão 4, né? O que você não conseguir entender, você pode até me perguntar em sala, estamos lá, né? E, em todo caso, se quiser também postar um comentário, pergunta lá no blog. Toda vez que você faz um comentário, isso chega para mim. Então, pode também postar lá caso queira, né? Mas vamos então seguir a nossa correção aqui a partir da quinta questão. Vamos lá. Simulado do Saresp. Perceba que o Saresp não é um bicho de 7 cabeças, né? As questões até um pouquinho mais simples que nós temos aqui foram tiradas de um simulado antigo que foi fornecido para a gente, que tem aí molde das questões do Saresp, né? Então vamos lá. A temperatura de uma certa cidade no decorrer do dia, questão 5, variou conforme se mostra na tabela abaixo, né? Qual tabela, professor? Essa tabela aqui. Um certo horário do dia, aqui está. Um certo período do dia. E nesse horário, qual era a temperatura observada lá, né? Então, o que é que nós vamos ter? Alternativas, né? Portanto, se os valores desta tabela podem ser representados pelo gráfico, qual gráfico seria o que realmente representa esses valores acima aqui, né? Alternativa A. Perceba, e uma aluna do 7º ano B veio me perguntar, que existia um errinho aqui, né? Existe um erro de digitação dessa tabela, né? De 15 horas, onde esse segundo 15, na verdade, deveria corresponder a 17 horas da tabela, né? E não a 15 horas. Então, bem observado por ela lá. Essa não era uma questão muito difícil, né? Então, observando, 7 da manhã, temperatura 23 horas, 23 graus Celsius, perdão. Aqui está o eixo da temperatura. Aqui está o eixo do horário do dia, né? E aqui está a primeira marcação no item A, um pouquinho acima de 20, para 7 horas da manhã, né? Era isso que ele queria que você entendesse. 7 horas da manhã, a temperatura é um pouco acima de 20 graus Celsius. Se nós olharmos na tabela da alternativa B, nós percebemos algo diferente, que é uma temperatura acima de 30 graus. Então essa temperatura já não estaria ok, né? Mas ela está ok também aqui na alternativa C, um pouquinho acima de 20. O que poderia até parecer com a temperatura de 7 horas, 23 graus, que nós queremos ali, né? Então, por enquanto, a A e a C estão falando a mesma língua. E a alternativa D também não corresponde, porque ela é um valor menor para 7 horas da manhã do que a temperatura de 23 graus Celsius, né? Então, por enquanto, estamos entre a A e a C. Vamos ver aqui. 10 da manhã deveria-se ter uma temperatura de 28 graus Celsius. Então, 28 graus Celsius é alguém que não chega a ser 30, é menor do que 30, e não pode passar do valor de 30 graus, já que é 28 para 10 horas da manhã, né? Então, veja você. A A também está correspondente. Está dentro do que está pedindo pela tabela ali. Vamos ver a C, né? Um pouquinho mais para baixo, mas também está aí menor do que 30 graus. Então, essa é um pouco mais próxima do 30, perceba esse quadradinho roxo, né, que representa a temperatura, tem mais cara de 28 do que esse quadradinho que está aqui, nas 10 horas da manhã, né? Mas, em todo caso, vamos continuar olhando os outros horários. Vamos lá. Meio-dia. Deveria estar marcando 32 graus. Então,
12 horas, um pouco acima de 30. Correspondência real, né? Dá para entender que isso está certo, né? Do item A. Lá no item C, olha aqui o erro. No meio-dia, a temperatura está abaixo de 30 graus. Esse quadradinho cinza que representa 12 horas está abaixo do 30 graus. Então ele não corresponde à temperatura que a gente está vendo aqui na tabela, né? Então, por certo, a única tabela que representa o gráfico que representa as temperaturas da tabela lá em cima é o gráfico da alternativa A, que tem as representações corretas, né? Vamos só terminar de conferir. 17 horas 33 graus, né? Tá aqui. Esse 15 que não é 15 é 17, acima de 30 um pouquinho, né? E exatamente 30 graus quando fosse 19 horas. Perceba que é isso que ele mostra aqui. Em cima da linha do 30 graus, às 19 horas. Tudo bem? Alternativa A era a resposta correta da pergunta 5. Pergunta 6. A 5 foi bem simplesinha, né? Essa também está fácil. Um ônibus sai da cidade de Maracanaú com destino a Fortaleza com 15 passageiros. Na primeira descida, desceram 7. Na segunda parada, subiram 5 pessoas. A partir disto, pergunta-se: com quantas pessoas esse determinado ônibus chegou a Fortaleza? Vamos lá. Continha 4 operações básicas, né? Então vamos lá. Nós tínhamos 15 passageiros, né? Dos 15 passageiros, perdemos 7. Portanto, nós temos quantos passageiros ainda dentro do ônibus? Pensa aí. Conseguiu pensar? 15 menos 7. São 8 passageiros, concorda? Dos 8 passageiros que ainda sobraram no ônibus, numa segunda parada, subiram mais 5. Portanto, se nós tínhamos 15, desceram 7, ficamos com 8. Subiram mais 5. Nós ficamos com quantas pessoas na chegada? 13 pessoas, né? Essa também acho que pegou pouca gente aí, quase todo mundo acertou. Mas está aí então para confirmar a resposta correta, 13 pessoas. Tudo bem? Questão 7, também de uma AP antiga de 2015. Com a medida do ângulo formado, e aqui você caiu na pegadinha, porque muita gente errou por isso. Quantas são as partes acrescentadas? Está bem destacado em negrito aqui, né? E já foi colocado mesmo, eu coloquei esse negrito para você, para que você não se perdesse aí na informação. É uma parte importante da leitura aí. Então vamos lá. Com a medida do ângulo formado pela abertura do compasso, que é de 60 graus, ele está afirmando que essa abertura do compasso é equivalente a 60 graus. É uma afirmação dele, né? Deseja-se preencher um tampo da mesa, considerando-se já a parte do tampo. Quer dizer, eu já tenho aqui essa parte considerada de 60 graus, portanto, ela não vale na contagem. Eu já estou contando com ela. Tudo bem? Considerando-se já a parte do tampo, quantas partes iguais à desenhada deverão ser acrescentadas, mais a que já está aqui, para cobrir totalmente o tampo da mesa? Lembre-se, uma circunferência sempre tem 360 graus, né? Se nós já temos essa parte desenhada que corresponde a 60 graus, faltariam quantos pedaços do mesmo tamanho desse de 60 para completar o tampo dessa mesa aqui? Quantos pedaços de mesmo tamanho de 60 graus, né?
Se eu tiro 60 da circunferência, sobram 300 graus. Dos 300 graus que eu tenho lá, divididos por 60, me dá um total de partes de 5 partes iguais. As mostradas acima para completar o tampo da mesa. Portanto, resposta correta, 5 partes iguais. Isso era o que você deveria marcar. Alguns alunos colocaram que eram 300 graus, também dei certo, tá bom? Mas em total de partes, que era a pergunta que ele te fez, 5 partes iguais à mostrada acima, tá bom? Questão 8, simplesinha. Nós batemos na tecla bastante sobre o somatório dos ângulos internos, né, de um certo triângulo, que sempre me dá um ângulo de 180 graus. A soma desses 3 vértices aqui, né, de um triângulo em qualquer formato. Né? Se o total da medição tem que dar 180 graus, eu já tenho um certo ângulo valendo 50, que foi dado aqui, um outro ângulo dos 3 possíveis valendo 70. 70 mais 50 são 120 graus. Concorda? 120 graus que nós temos aqui. Quanto, portanto, para completar os 180 possível, deveria ser esse ângulo? Bastante gente acertou. Mas tem uma explicação inteirinha, né? Esse ângulo azul aqui, que está aparecendo na figura, é com certeza um ângulo de 60 graus, para que se consiga fechar o triângulo. E para que eu feche um certo triângulo, o somatório dos ângulos internos tem sempre que dar 180 graus, né? E a última questão, que era 9, que também não era difícil. Até eu ensinei para vocês pensarem que ângulos que são opostos pelo vértice, né? Aqui, como a gente está vendo, um quadrado e um triângulo, né? Nós fizemos uma questão dessa na lista, bem parecida com essa. E eu tentei enfatizar para você aí. Quando eles são opostos pelo vértice, eles têm o mesmo valor em graus. São ângulos de mesmo valor em graus, vamos dizer assim, né? Uma linguagem bem simples aí. Lembre-se que todo quadrilátero convexo, como o quadrado é um deles, o somatório dos seus ângulos é sempre de 360 graus. Se o somatório é sempre 360, e nós o que estamos vendo aqui são 4 ângulos retos, né? O ângulo C, com certeza, esse Czão que faz parte do quadrado, é um ângulo de 90 graus aqui. Esse é um ângulo de 90 graus, certo? Se por acaso esse é um ângulo de 90 graus, era essa pegadinha que eu queria que você entendesse. Esse ângulo também era de 90 graus. Você consegue enxergar assim? Se são opostos pelo vértice, tem a mesma medida. Portanto, dentro do triângulo, vale a mesma coisa que dentro do quadrado, 90 graus. Se ele tem 90 graus de medida, a soma do ângulo interno de um triângulo sempre tem que dar quanto mesmo? Pensa aí, 180 graus, né? Se aqui, nesse vértice, eu já tenho 90 graus, sobram 90 graus, que muita gente chegou nessa conclusão, corretamente, né? Sobram 90 graus. Mas aí existe um problema. Qual é o valor dos ângulos A e B e não da soma deles? Qual é o valor dos ângulos A e B? Né? O ângulo B e o ângulo A têm a mesma medida, né? Mesmo isso não sendo explícito ali, você poderia entender que eles têm a mesma medida e um ângulo de 90 graus que veio do quadrado, ele aqui com certeza é um ângulo de 90. Os 90 graus que sobram vão ser divididos entre os dois ângulos que faltaram nessa figura aqui. Então 90 graus para completar os 180 dividido em dois ângulos, cada um deles
tem, com certeza, 45 graus cada. Tá bom, pessoal? Corrigida a sua prova, então? Aqueles que ficaram de recuperação, né? Nós vamos ter aí também amanhã, 12 de junho, né? O início da aplicação das AAPs de matemática, língua portuguesa também, né? Então você estuda aí na sua prova. Essa é a sua avaliação bimestral. Espero ter ajudado vocês aí. Deixem lá seus comentários, tá bom? Abraço, galerinha. Até mais. Tchau, tchau.